E se a sua maior vitória espiritual de ontem não for suficiente para impedir o fracasso mais humilhante de hoje? Nossa, essa é uma pergunta pesada para começar, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que quebra, absolutamente todas as regras daquele roteiro com final feliz. Mas antes da gente desempacotar essa montanha-russa, eu faço questão de deixar uma bênção divina muito calorosa e sincera a quem nos ouve. Que a paz, a sabedoria e a graça de Deus acompanhem o dia e a semana de cada ouvinte. Amém. E olha, é sempre um privilégio gigante ter a companhia de cada pessoa que decide pausar a rotina para refletir aqui com a gente. Com certeza. Bom, a nossa missão neste mergulho profundo é explorar o Salmo 40. A gente vai usar o texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também os comentários teológicos incríveis do Allen P. Ross. Que são fantásticos, diga-se de passagem. Muito. Porque a ideia aqui não é só ler um poema milenar. A gente quer entender a arquitetura fascinante dessa obra que abriga uma dualidade chocante, sabe? Uhum. Ela começa como uma das maiores celebrações de triunfo que se pode imaginar e, do nada, sofre uma fratura brutal. Despenca para um grito super desesperado por socorro. E a gente quer entender como isso revela a complexidade bagunçada da experiência humana. Sabe que a nossa tendência moderna, quando a gente olha para esses textos sagrados antigos, é buscar uma narrativa limpinha, linear. Tipo um conto de fadas religioso. Exato. A estrutura clássica que a gente quer é: vem o problema, aí rola a oração, a salvação milagrosa acontece e pronto, paz perpétua para sempre. E sobem os créditos. Isso. Mas o Salmo 40 simplesmente destrói essa expectativa. Ele força a gente a encarar a fé não como, um campo de força impenetrável que afasta as tragédias, mas como uma âncora lançada bem no meio de um caos que insiste em voltar. É a vida real batendo na porta, né? Com certeza. Ao analisar as camadas históricas dessa poesia de Davi, fica muito evidente que o troféu de uma vitória passada não funciona como vacina contra os terrores de hoje. O que é assustador e libertador ao mesmo tempo. Mas vamos olhar para o começo do poema, porque é um relato quase cinematográfico de um resgate. A abertura é uma explosão de alívio. É um alívio palpável. Sim, o autor está lá, diante de uma grande congregação, contando algo aterrorizante que ele passou. Mas ele fala com aquele alívio de quem já está com os pés secos do outro lado da margem. Ele diz que esperou com paciência e uma força superior se inclinou para ouvir o grito dele. E a linguagem que ele usa é muito visceral. Muito. Ele fala em ser puxado de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, para ter os pés colocados numa rocha firme. Não é um tropeção na calçada. É uma sentença de morte. E tem um contexto histórico para esse atoleiro de lama que a gente precisa pontuar. Lá no Antigo Oriente Médio, uma prática super comum era usar cisternas abandonadas como prisões. Caramba, prisões literais. Literais. Eram buracos profundos, super escuros no chão, e lá no fundo acumulavam uma lama espessa, um lodo. O profeta Jeremias, historicamente, passou por esse horror físico. Mas aqui, no Salmo, a metáfora é sobre uma crise existencial. Um perigo onde a autossalvação é matematicamente impossível. Tem uma analogia que eu acho que ilustra perfeitamente essa mecânica do atoleiro, que é a areia movediça. Ah, perfeito. Porque a regra universal para quem cai em areia movediça é super contraintuitiva. Quanto mais a pessoa se debate, chuta e usa a própria força para tentar sair, mais ela afunda. Exatamente. O instinto natural de sobrevivência se torna um mecanismo da morte dela. Na areia movediça, a única chance é parar de lutar, ficar imóvel e esperar que alguém de fora jogue uma corda e puxe de cima para baixo. É tipo renunciar totalmente à própria capacidade de se salvar. E essa dinâmica é o núcleo da teologia desse início. O salmista declara abertamente que a libertação dele precisou vir de fora, do alto. É por isso que ele chama de bem-aventurado quem coloca a confiança na força divina e não nos arrogantes. Os arrogantes seriam os que ainda tentam nadar na lama. Bem por aí. O arrogante é o indivíduo que está com a lama no pescoço, mas ainda acha que os próprios braços ou a conta bancária vão tirar ele dali. Ele recusa a corda porque não quer admitir que perdeu o controle. Mas, olha,
tem um detalhe na narrativa que eu acho um pouco perturbador. A abertura diz, esperei com paciência. O comentário do Ross aponta que foi um longo período de oração e angústia. Não foi instantâneo. Pois é, aí vem a provocação. Por que a espera? Se a pessoa está afundando na lama e existe um ser todo-poderoso ali, por que a corda não cai no milissegundo exato da queda? A demora prolongada não soa meio, sei lá, como uma crueldade desnecessária? Essa é a grande questão, né? E ela toca no centro nervoso da submissão na fé bíblica. Essa espera não tem nada a ver com capricho divino ou um teste sádico. A espera é o cadinho onde a confiança real é forjada. Como assim? Pensa na psicologia humana. Quando um resgate é muito fácil e imediato, a nossa tendência é dizer, nossa, que sorte eu tive, ou eu sou muito resiliente. O ego sai intacto. A gente rouba o crédito da salvação. Exatamente. A espera prolongada no escuro serve para exaurir todas as rotas de fuga. Ela esmaga aquela ilusão de que a gente é autônomo. Quando o resgate finalmente vem, você está tão esgotado que não sobra espaço para o orgulho. Por isso que o cântico que nasce dali é chamado de cântico novo. Ah, porque nasce de um ego quebrado e refeito. Faz muito sentido. Então a espera é a morte da autossuficiência. Perfeito. Só que aí o poema leva a gente para uma encruzilhada lógica muito doida. O cara foi salvo da morte. Qual é a reação esperada na antiguidade, no meio daquela engrenagem religiosa de Israel? Separar os melhores animais e ir correndo para o templo. Exato, o sacrifício no altar. A transação padrão. Mas o poema dá um cavalo de pau. Ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Ele ataca a base da religião da época. É altamente subversivo. Para entender o peso disso, a gente tem que olhar para esse abriste os meus ouvidos. O comentário do Rosa explica que antigamente achavam que era sobre aquele costume de furar a orelha do escravo que decidia ficar com o senhor por amor. Sabe? Lembro de algo assim lá em Êxodo. Isso, mas a análise mais rigorosa do hebraico aponta para algo mais profundo. A palavra tem a ideia de escavar, de limpar, como se Deus estivesse tirando a cera de um ouvido surdo. O autor está dizendo que Deus não quer rituais mecânicos, ele quer dar a capacidade de ouvir e obedecer à instrução internamente. E tem um detalhe fascinante sobre isso na Septuaginta, né? A tradução grega. Sim, os tradutores gregos foram geniais aí. Eles interpretaram essa limpeza dos ouvidos de um jeito bem físico e traduziram como um corpo me preparaste. Mudaram de ouvido para o corpo inteiro. Porque a lógica é, o ouvido que escuta de verdade não é só um órgão, ele comanda o ser inteiro. Ouvido aberto significa corpo disponível para a ação. E o autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, usa essa exata tradução para contrastar a insuficiência de matar touros e bodes com a obediência perfeita de Cristo na encarnação. Trazendo isso para a nossa realidade, eu vejo muito a dinâmica de pais e filhos. Sabe aquele filho no Dia das Mães que manda entregar um presente super caro pelo correio? Sei bem, cumpre o protocolo financeiro. Isso. Mas ele não atende o telefone, não senta para conversar, ignora conselho. O presente caro é o sacrifício no altar. É uma terceirização do afeto. O que bons pais querem mesmo não é a transferência bancária disfarçada de presente. Eles querem ouvidos abertos. Eles querem o relacionamento, a presença. Exato. O rito não compensa a falta de entrega. Mas pensa no risco político disso. A gente está falando de um rei. Ele diz no poema que proclamou isso na grande congregação. Ele sobe no palanque de uma sociedade onde a economia e o poder dependiam do templo e grita que a obediência invisível vale mais que o esquema dos sacerdotes ali do lado. Ele não tinha medo de ser apedrejado. Olha, o risco era gigante, mas mostra uma coragem profética absurda. Ele tenta reeducar o povo sobre o que é adoração real. Ele desmascara quem tenta comprar o favor de Deus com carne queimada, enquanto mantém o coração blindado contra a justiça. Ele arranca a religião da burocracia e joga no colo do caráter. Perfeitamente colocado. Bom, se a história parasse aí, seria um épico irretocável, né? Fomos salvos,
tivemos uma revelação revolucionária e discursamos para a multidão. Sobe o letreiro. Só que aí vem o abalo sísmico. A vitória de ontem evapora e o texto fratura. O hino de gratidão vira uma sirene de emergência. A angústia volta com tudo. Essa virada brutal a partir do versículo 11 é o que dá a assinatura de autenticidade para o texto. Não é propaganda institucional, é um diário real de um humano. Ele começa a implorar freneticamente para que a misericórdia não seja retirada dele. Porque os males voltaram a cercar ele. Sim, a estabilidade da rocha parece que cedeu. É uma nova tempestade no presente. Sabe a sensação? É como estar sentado na sala de espera de um hospital, vivendo uma crise angustiante com alguém que a gente ama. E para tentar não surtar, a pessoa abre a galeria do celular e fica olhando as fotos das férias perfeitas no Caribe do ano passado. Nossa, que imagem forte. A praia radiante e a alegria daquelas fotos não são mentira. A vitória do passado realmente existiu, mas o barulho das máquinas do hospital no presente ofusca tudo. O caos do agora engole o alívio de ontem. E no meio desse desespero, vem o elefante na sala que o comentário destaca. As iniquidades dele. Isso. Ele confessa com todas as letras que as suas próprias iniquidades o alcançaram. Ele não está só apanhando de inimigos injustos. Ele mesmo causou isso. Como que isso muda a nossa visão do herói que minutos atrás dizia ter o coração alinhado com Deus? Muda tudo. E a gente precisa entender que iniquidade no hebraico não é um tropeção acidental ou esquecer a chave do carro. Aponta para uma distorção profunda, um padrão de comportamento torto, uma culpa cultivada. É o peso de escolhas morais destrutivas. É forte. Muito. O herói que declarava obediência perfeita agora admite que a fundação dele está apodrecida. A crise que afolga ele agora não é azar. É consequência direta das próprias ações. E ele diz que os erros são mais numerosos que os cabelos da cabeça. Isso destrói aquele pedestal de herói imaculado que a gente adora construir, né? Totalmente. O texto não tenta passar pano para o erro, ele exibe o paradoxo humano sem filtro. Uma grande experiência de salvação no passado não te deixa imune à falha moral no futuro. E, para piorar a humilhação, ele conta que está cercado por inimigos oportunistas que estão dizendo bem feito, bem feito. Eles estão celebrando a queda dele. O escárnio público clássico. Pessoas que se alimentam de ver o líder tropeçar. Sim, aplaudindo a desgraça dele. Mas a grande sacada teológica é a reação dele a isso tudo. O fracasso moral não faz ele calar a boca e parar de orar. Quando ele vê que foi soterrado pela própria culpa, ele corre de volta para a exata mesma fonte de graça que tirou ele do primeiro buraco. Porque ele não tem mais o escudo do mérito, né? Exato. Ele entende que a base do relacionamento com Deus nunca foi a própria perfeição dele. Foi sempre a misericórdia. O que nos empurra para a reta final, o versículo 17, que se recusa a entregar aquele final arrumadinho que a gente gosta. O poema não diz "e Deus me salvou de novo". O autor termina com uma declaração nua e crua. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele termina gritando, não te demores, ó Deus meu. A cortina fecha com ele no escuro. Esse final em aberto é de uma profundidade imensa. Consagra a atenção do ainda não. Reconhecer-se como absolutamente necessitado, sem recursos para consertar a própria bagunça, não é um fracasso de fé, é o ápice da lucidez humana. É o oposto daquele arrogante do começo do poema. Justamente. Mas espera aí, terminar implorando não te demores. Isso não é uma admissão de pânico? Cadê aquela paciência do começo? Parece um desespero de quem jogou a toalha. Olha, a linha entre pânico e confiança radical é muito tênue aí. Gritar não te demores não é o colapso da fé. Paradoxalmente, é a prova de fogo dela. Desespero real seria se ele voltasse a confiar nos próprios braços ou cedesse aos inimigos. Gritar por socorro no meio da própria bagunça mostra uma convicção inabalável de que Deus se importa. Uma resiliência que confronta a nossa época, né? Demais. A gente vive a cultura do agora. Rastreamos a pizza no aplicativo minuto a minuto. A gente odeia o ainda não. Mas a fé antiga opera num fuso horário diferente. A segurança não está na velocidade da solução, está no caráter de quem prometeu cuidar. Suportar o silêncio sem abandonar a dependência é o nível máximo da coisa.
Que jornada absurda a gente fez aqui hoje. Fomos da lama do poço para a revelação de que ritual sem entrega interna é vazio. Vimos essa celebração ser atropelada pela realidade de que as nossas próprias iniquidades voltam para assombrar. E a resposta para tudo isso não é construir uma muralha falsa de perfeição, mas abraçar a vulnerabilidade de ser pobre e necessitado. É um espelho implacável. Mostra que dá para ter os pés na rocha espiritual e, ao mesmo tempo, lutar contra a lama das falhas diárias. A fé não elimina a luta, ela te dá um chão seguro para lutar. Nossa, isso é muito bom. E isso me traz ao pensamento provocativo que eu quero deixar martelando na cabeça de quem está nos acompanhando. Se um dos maiores líderes da história, num texto considerado sagrado, não teve o menor medo de colocar na mesma página as suas maiores vitórias e a sua podridão moral mais humilhante, o que isso expõe sobre a máscara de perfeição plástica que a sociedade atual exige que a gente encene todos os dias nas redes sociais, no trabalho, na vida. É uma reflexão e tanto. A força real está onde a gente esconde as rachaduras. Exatamente. Fica aí o convite para derrubar essas defesas. Muito obrigado por estarem com a gente em mais esse trajeto de descoberta. Deus abençoe todos os ouvintes.